estamos informando. Já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Quem já está chegando já vai dizendo como está o áudio. Já vamos mandando os nossos aviõezinhos. Mande aí também os aviõezinhos. Convide quem você acha que é interessante participar. O tema de hoje é bacana. O tema de hoje é muito interessante. Muitas pessoas responderam, Paulo, na nossa enquete, que não sabem, nunca tinham ouvido esse termo, essa expressão, na verdade. Nazaré invertida? Nazaré invertida. A gente vai explicar já no começo da live por que que história que é essa de Nazaré invertida, né? É um tema que é originalíssimo, tem direitos autorais, inclusive, aqui em Cuiabá, né? É verdade, a gente devia até chamar o autor dessa expressão para falar conosco, mas na próxima a gente inventa essa moda aí. Vamos lá então? Que horas são? Tá na hora? Agora, vamos começar com a nossa oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, valei-nos. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Importante trazer a Sagrada Família. Hoje o pessoal tá preguiçoso para entrar, mas vamos embora. A gente vai até o fim. Essa live vai ficar gravada, então a gente vai ter a oportunidade aí de poder compartilhar com mais gente ao longo do tempo aí. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, pessoal. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Então explica para nós aí, Giovana, que história que é essa de Nazaré invertida? Eu não gosto que ele chama de Giovana. Geu, né? Geu. São as intimidades do casal, né? Aqui quando eu falo Giovana, geralmente é quando a coisa não tá muito legal. Só que tá tudo bem, tá? Não tem nada. É que como a gente tá na live, eu falo Giovana, como uma pergunta, né? Assim, descontraída e tal. Mas, Geu, né? Pra ficar mais íntimo. Ou amor, minha querida. Que história que é essa de Nazaré invertida? Como que surge? De onde que saiu esse nome aí? Não, essa expressão não é nossa, viu, gente? O Paulo falou dos direitos autorais aqui. O mérito aí da expressão não é nossa. É toda do Padre Carlos Eduardo, aqui da Diocese, né, da Arquidiocese de Cuiabá. E uma vez a gente estava na missa e ele falou sobre Nazaré invertida. Foi uma expressão que na hora, assim, a gente prestou muita atenção no que ele estava falando e ele foi explicando. Era uma homilia sobre família. E geralmente ele fala no Advento, né? É verdade, era uma época do Advento e ele estava falando Natal, bem sobre família, sobre a Nazaré mesmo, né? Aquela expressão pegou e aqui em casa essa expressão virou uma piada, assim, vamos dizer assim, uma forma engraçada de dizer, por exemplo, Paulo, tem que ver o negócio do cachorro, tem que arrumar as coisas do cachorro, tem que não sei o que. Aí eu já brinco, nada de Nazaré invertido aqui em casa, tipo, esse é o seu papel, é a sua função, cuidar do cachorro, cuidar, sei lá, do quintal, algum problema, estragou um trem, uma lâmpada queimou. Eu já brinco com ele, falo, não quero saber de Nazaré invertida aqui em casa. Então, esse termo, para nós, ele soou, assim, muito significativamente. E toda vez que a gente vê o padre, vira e mexe, a gente faz essa piadinha. Padre, lá em casa não tem nada disso de Nazaré invertida. Ele brinca, né? Isso mesmo, nada de Nazaré invertida. Cada um com o seu papel, né? Isso, a Nazaré é justamente isso. É falar do papel do homem, da mulher, né? E dos filhos. Hoje a gente não fala tanto dos filhos, a gente fala mais do marido e da esposa, né? Na Nazaré. Quem que é a nossa Nazaré? É a nossa família, né? Se a gente for pensar na Nazaré, é a família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Então, como cada um na família de Nazaré tem o seu papel, nós, enquanto esposos, né, marido e mulher, também temos que ter bem definidos aí no nosso relacionamento o papel de cada um, né, amor? E é justamente nesse sentido que veio a reflexão do Padre Carlos, né? Quando ele, nas suas homilias, às vezes até nas formações, né, que ele dava na catedral, em outros lugares que a gente já participou com ele trazia muito claro essa questão. O papel do homem, o papel da mulher. Olhava ali para a família de Nazaré, José, Maria, e quando olhava para a realidade das famílias de hoje, via assim, uma certa discrepância. E a gente sabe que existe realmente uma discrepância grande quando a gente olha para o modelo de família que nós temos de verdade, que seria a própria Sagrada Família.
E ele trazendo essa análise, ele diz justamente o quê? Que existe uma inversão de papel. Isso. Por isso o nome invertida, né? Na Nazaré original, você tem muito bem definido os papéis, homem e mulher. Então, por exemplo, já entrando nesse assunto, qual que era o papel de Nossa Senhora na Sagrada Família? Vou falar da mulher e falar do homem, né? A gente vai conversando aqui. Mas Nossa Senhora é engraçado. A gente comentava sobre o assunto, né? Preparando a live. Nossa Senhora, vamos dizer assim, é a cheia de graça. Né? O anjo apareceu primeiramente para Nossa Senhora, né? Então Nossa Senhora carregou Jesus no ventre. Então era para Nossa Senhora ter o quê? Uma grandeza nessa relação, né? Ela poderia muito bem, sei lá, usar desse, sei lá, dessa graça que ela teve, desse dom que ela teve, né? Desse privilégio que ela teve para se sobressair na relação com José. Né? E muito pelo contrário, Nossa Senhora foi o tempo todo, né, silenciosa, o tempo todo submissa. Essa palavra até causa arrepio na mulherada, né? Aquela submissa a São José. Nós assistimos um filme na época da Paixão de Cristo aqui, né, na Quaresma, Semana Santa, chamado Pequeno Profeta, se eu não me engano. Paulo não gostou muito do filme, mas ele é muito bom, vale a pena assistir. E no filme, é claro, é um enredo fictício, assim, meio que não tem a narrativa daquela história na Bíblia. Então, bolaram em cima é como se fosse da possível vivência da Sagrada Família. Isso, é como se fosse uma vivência da Sagrada Família enquanto Jesus pequeno. Mas eu falei pro Paulo, interessante que o filme, ele não pecou, pelo menos nesse aspecto, né? Eu achei ele muito bom, assim. Mas ele não pecou nessa relação de Nossa Senhora e São José. Porque o tempo todo no filme, Nossa Senhora, quando eles tomaram alguma decisão, né? Sei lá, voltar do Egito para casa, ou sair pro Egito, aquela coisa. Ela sempre falava, não, quem vai decidir isso é José. Ah, é hora de levantar um acampamento, é hora da gente ir. Quem vai decidir isso é José. Ah, é a pessoa que quer caminhar conosco até Nazaré. Pode. É José que vai decidir. Então Nossa Senhora, pelo menos no filme, o retrato dela foi muito fiel nesse sentido, porque ela foi submissa a São José. E ela exerceu totalmente, plenamente a virtude da humildade, né? E aí já vem uma catequese aqui, né, já de início, né? Quando a gente fala em submissão, olhando ali a própria terminologia, olhando para o contexto bíblico sobretudo, a submissão não é sentido de estar abaixo, né? E talvez seja esse o grande problema que muitas pessoas entendem quando falam assim, a esposa seja submissa ao marido. Não é estar submissa no sentido de baixeza mesmo, né? Não é isso. Submissa, vamos lembrar de submissio, né? De missão, sob a missão. E quando a gente olha para a Sagrada Família, e a gente puxa esse ponto aqui, ela como modelo de família para todas as outras famílias, nós olhamos ali que existe uma cabeça na família. E essa cabeça, não fomos nós que inventamos, não foi a igreja que quis assim. Essa cabeça constituída é a figura do homem, do pai, de José. Olhando para a Sagrada Família, com toda clareza, José é a cabeça. Essa semana eu estava vendo um post no Instagram mesmo, até fiz uma colinha aqui para lembrar o nome do padre. A reflexão do padre Leandro Neves, não conheço, mas a reflexão era muito interessante. Ele fala assim, todas as vezes que o anjo, em alguma situação de perigo, precisava avisar alguma coisa para a Sagrada Família, avisava a José, para que José pudesse pegar a Sagrada Família, pegar Jesus, pegar Nossa Senhora, e ir para outros lugares, ir para o Egito, fugir de Herodes, enfim, voltar para Nazaré, enfim, sempre era ali, para José. O anjo falava com José. E aí ele conclui a reflexão dele que embora a Nossa Senhora fosse a cheia da graça, plena da graça, totalmente agraciada por Deus, sem pecado, sem nada, sem mancha, imagina, com a capacidade, inclusive, de tomar decisões retas por causa da capacidade da graça nela, Deus não alterou a ordem natural das coisas. A graça sobre Nossa Senhora não alterou a ordem natural que Deus pensou lá no início, do homem como cabeça. E essa é a grande questão que nós temos hoje. E por isso o tema de hoje, para nós podermos conversar, essa história de Nazaré invertida. Porque quando a gente olha para a família, voltando aqui para José, sem dúvida, ele tomou as decisões importantes. As mais difíceis, ele teve que tomar.
Ele assumiu o ônus da decisão. Ele assumiu o ônus da decisão por aceitar uma Nossa Senhora grávida. Sim. Grávida não dele, do Espírito Santo. Ele assumiu isso podendo, inclusive, sei lá, imagine, São José também é muito agraciado, é muito humilde, muito santo, muito justo. Mas se fosse olhando para a nossa realidade hoje, pensaria, poxa, mas estou fazendo papel de bobo. Sim. Né? Imagina, quem não pensaria assim no contexto que nós vivemos hoje? Com certeza. Mas São José, na graça, na santidade, ele teve toda essa virtude de buscar obedecer muito mais a Deus do que seguir, de repente, alguma paixão, no sentido não uma paixão ruim, né? De algum sentimento de desconfiança que porventura pudesse ter. Tanto que José, quando Nossa Senhora falou da gravidez para ele, a primeira reação que ele teve, nos relata a Bíblia, é que ele pensou em deixar Nossa Senhora em segredo. Sim. Para preservar ela, ele ia trazer para ele o ônus do abandono. Daí você vê a questão já do caráter também dele, do caráter do homem, de proteger, de não expor a esposa, de deixá-la íntegra. Essa é uma coisa interessante também para nós podermos pensar aí a respeito de São José e a respeito de nós homens. Agora voltando aqui para a figura masculina. O que nós encontramos hoje, olhando aí para essa realidade? A gente encontra uma sociedade onde essa necessidade de trazer para si a responsabilidade não está muito presente, não. São poucas famílias, são poucos homens que têm essa realidade. Agora, qual que seria o segredo da Sagrada Família para isso ter dado tanto certo com eles? É verdade, a graça era muito grande sobre eles. Mas é verdade também que neles havia uma outra realidade que em muitas famílias falta. Deus era o centro deles. Sim. Tudo por causa de Deus. A obediência de José, José sendo um homem justo, santo, era em virtude da graça, em vista de Deus. Para José não havia nada mais importante de agradar a Deus. A justiça de José estava nisso. Tudo por causa de Deus. Então daí você vê que se Deus é o centro, é a partir dele, a partir de Deus, é que nossas decisões são tomadas. O anjo vem e conversa com José. Por José já ser amigo de Deus, José nem hesita em obedecer. Ele obedece e vai, e toma a decisão. Ele pega a família, ele não vai lá propor para Nossa Senhora, olha só, Nossa Senhora, está acontecendo o seguinte aí, ó. O que você acha? É uma decisão, são daquelas situações, limites da vida, que cabe ao homem tomar uma decisão. Cabe ao homem ali, ó, pegar as rédeas da família e seguir em frente. Sim. Essa é a grande questão. E cabe a nós, Paulo está falando tudo isso, eu estou aqui pensando, e cabe a nós mulheres rezarmos para os nossos esposos serem instrumentos de Deus na nossa casa. Porque também a gente não está aqui, toda vez que fala sobre submissão, o homem que é chefe da família, né, que lidera essa família, aqui também a gente nunca vai falar, e a igreja também nunca vai falar, de que a mulher, de que a família tem que ser submissa a um homem perverso, um homem contrário às leis de Deus, um homem que não teme ao Senhor, que não tem virtudes, né, às vezes independente aí de religião, mas que não tem virtudes, que não tem essa coisa do homem que protege a família. Então, cabe a nós, mulheres, rezar também, né, pela conversão dos nossos maridos, rezar para que os nossos maridos tomem as melhores decisões, né? Por quê? Porque a nossa tendência de mulher, já que misturando, eu sempre misturo, o Paulo põe bonitinho nos tópicos, eu sempre vou só, eu atropelo, eu volto, é assim, né? Faz parte. Mas é assim, mas por quê? Porque a mulher, ela tem a tendência de querer fazer tudo, né? Nós, mulheres, temos a tendência de fazer tudo, é como se nós fôssemos, e somos, né, capazes de fazer tudo, porque quantas mulheres, gente, não têm um esposo, né, são viúvas, são separadas, são abandonadas, sei lá, ou tem uma pessoa ausente em casa, e ela tem que se virar, ela tem que tomar conta de tudo, e nós temos essa força, que com certeza, né, é do ser feminino. Então, se deixar, a gente toma conta de tudo, entendeu?
E isso é ruim pro relacionamento, isso é muito ruim. Por quê? Porque eu deixo o homem numa zona de conforto, eu não faço o meu marido crescer, eu não faço ele ter atitudes de homem, né? Se ele era acomodado antes, ele vai se tornar cada vez mais acomodado, né? E essa é uma realidade que nós temos hoje, o Paulo estava falando. Muitos homens não têm essa coisa de tomar a decisão. Não tem firmeza. Não tem firmeza, né? E aí ele vem pro casamento e a mulher continua fazendo com que esse homem mantenha ali naquela zona de conforto. Porque é muito bom pro homem, né? Eu tenho uma mulher que faz tudo, ela pensa em tudo. Ah, mano, minha mulher é enérgica, minha mulher ela é ativa. O cara acha lindo isso aí, entendeu? Não tô dizendo que não tem que ser, tá? Vamos colocar os pingos nos is aí, pra ficar bem claro as coisas, né? Pode também o casal compartilhar algumas coisas? Sim, pode, entendeu? Não é disso que a gente tá falando. Eles precisam tomar decisões juntas. Essa é a grande questão também aqui. O casal tem que dialogar com toda certeza, com absoluta certeza. Precisam dialogar. A decisão tomada junta é melhor, é mais segura e evita problemas. Sim, e às vezes o homem quer a opinião da esposa no sentido assim, de ver se ela vai ter se ele vai ter aquele apoio, né? Será que ele tá tomando a decisão certa? Então, às vezes, por isso a questão da sabedoria da mulher, da gente rezar e pedir mesmo o Espírito Santo para nós e para eles, né? Porque às vezes ele vem se aconselhar conosco, né? Às vezes é uma decisão que cabe somente ao casal, né, coisas de casa, e ele quer se aconselhar com quem? Com ela, com você, esposa. E aí você tem que também acolher esse marido e rezar por ele e, né, ajudá-lo a tomar a melhor decisão para sua família. E se nós olharmos agora na ordem da natureza, né, da natureza, se a gente olhar lá os primórdios da humanidade, né, quando tempo da caverna, por exemplo, né, que os homens não tinham casa, assim. Essa comunidade que nós temos hoje, enfim. Os tempos primitivos, né? Era o homem que saía para caçar. Sim. Era ele que se expunha ao perigo. Era ele que ia lá e trazia o sustento para dentro de casa. Então, isso não é algo da sociedade moderna. Isso não é algo de uma sociedade machista. Não tem nada a ver isso, entendeu? Então, se alguém fala que, não, essa ideia aí de um homem cabeça, isso é machismo, isso é coisa do cristianismo machista. Homem, não tem nada a ver, gente. Né? Nada a ver. Basta olhar na história da humanidade. Quem que ia para caça? Era o homem. E quem cuidava da prole? Era a esposa, era a mulher. E não tinha nada de errado com isso. Ninguém ficava ofendido por isso. Quem ia ter que ir lá lutar contra um leão, por exemplo, para proteger a família, era o homem. Sim. Inclusive, nas comunidades africanas, ainda, se a gente pega alguns documentários, não são as mulheres que vão. São os homens, continuam sendo assim os homens também. Só que hoje mudou um pouco essa questão, no sentido de que a sociedade ela trouxe mais facilidades para a vida de ambos. Hoje a gente consegue trazer o sustento para casa, não mais com esse sacrifício de ter que ir para a selva, ter que matar, fazer alguma coisa assim, entende? Então mudou um pouco essa questão. Aí nós nos deparamos com essa realidade de mulher forte, de mulher que vai à luta e tal. Que, de novo, eu repito, é bom, é bacana, entendeu? Só que quando ela pega um homem fraco, um homem acomodado, o cara acha isso lindo. Porque tirou dele a única coisa que ele podia fazer de bom nessa vida. Assumir responsabilidade. Tirou dele isso. E ele tá achando... Você imagina, às vezes ele já vem num contexto familiar... É isso que eu ia falar. Às vezes já vem dessa criação, né? Porque nós também temos uma geração de homens criados assim, na maciota, né? Os meninos, coitado, não pode fazer nenhum serviço, os meninos não podem cair pilote, os meninos podem... Eu nunca me esqueço de uma situação. Eu trabalhei numa empresa, uma época, às vezes eu conto pra Geo essa história. Eu era terceirizado na empresa e tinha os estagiários, né? E numa das conversas e tal, de repente eu vi a mãe de um dos rapazes chegar lá na empresa. Aí depois ele contou pra nós por que a mãe dele foi lá. A mãe dele foi lá para conversar com o coordenador da área, para pedir para ele liberar o filho dela para uma viagem. Porque ele não tinha coragem de sentar lá com o coordenador, explicar a necessidade e ter a coragem de ouvir um não, inclusive, entendeu? E se ouvir um não, sentar com a família e tomar uma decisão que fosse melhor para ele ou para eles, que seja, entende? Eu fiquei assim, cara, e o detalhe é assim, ó, tá? O rapaz devia ter em torno dos 22 anos, 21, 22, não
não era um rapazinho de 16 anos. Era um rapaz já namorava, né? Já pensava em casar. Deus Falei, me cara, livre. mas que isso? Que homem que é esse, entende? Anula a figura do homem, é o que a Natália tá falando, anula. Às vezes as mulheres também criam os filhos uma superproteção tão absurda. A gente vem de uma geração assim de mulheres que criam os meninos na barra da saia excessivamente, né? E aí formam homens fracos, que é o que ela tá colocando. Inclusive, ela colocou anteriormente que isso causa um desequilíbrio na família, a mulher fica sobrecarregada. Fica sobrecarregada, gente. E sabe por que fica sobrecarregada? Se você eu já vi notícias, reportagens, eu não sei se é na Suécia, nesses países modernos, né? Tem uns países bem modernos, que o homem fica em casa cuidando das crianças e a mulher sai pra trabalhar, né? Nossa, o homem cuida Nazaré das crianças. invertida. Essa é a Nazaré invertidíssima, né? E aí tá tudo lindo, porque a mulher, aí não existe essa sobrecarga da mulher, por quê? Porque o homem, ele ajuda plenamente a mulher a retornar ao mercado de trabalho e tal. E aqui nós não, né? Nós somos sobrecarregados. Gente, a mulher vai se sobrecarregar, sim, porque a estrutura do homem e da mulher perante a maternidade e a paternidade também é diferente. E ela tem que ser diferente, né, nessa Nazaré, nessa família. Pergunto pra vocês aqui, eu sempre dei esse exemplo, Paulo. Criança passa mal na escola, liga pro pai e liga pra mãe. Quem é que sai correndo do serviço? Assim, num instinto. Eu nunca nem pensava duas vezes. Falava, tô saindo, a criança tá passando mal, eu tenho que ver meu filho. É uma coisa da mãe. A gente tava ouvindo umas palestras, né? A mãe carrega essa criança no ventre. O corpo dela, o instinto dela é segurar essa criança no ventre. Quando a criança nasce, o instinto da mãe é pegar essa criança no colo, é segurar essa criança. Então, assim, é da mulher a preocupação com os filhos, é da mulher a preocupação com o bem-estar dessa família, é da mulher. Então, quando se põe essa Nazaré invertida na nossa sociedade, querem tirar o que é instintivo nosso. É igual o Paulo falou, isso é da natureza, isso vem desde lá das cavernas. Quem é que dá de amamentar para essa criança? O vínculo que se constrói entre a mãe e o filho, gente, é muito diferente do vínculo do pai com o filho, né? E outra também, pegando o gancho agora no que a Giovana comentou, de sobrecarregar a mulher, né? Você imagina um homem fraco, vou usar essa palavra aqui, um homem fraco, porque um homem que deixa tudo na mão da mulher é um homem fraco. Essa que é a verdade. Imagina a situação assim. Ele acha lindo que ela tome as decisões, acha lindo que ela assuma as rédeas da família e ele fica ele ainda usa uma palavra bonita ainda. Não, eu sou um suporte para minha esposa. Se não é um suporte, você é um peso para sua esposa. Eu vou te explicar por que você é um peso para sua esposa. Por quê? Instintivamente, a maternidade fala alto. Fala alto. Ela não vai abrir mão da maternidade para entregar na mão do pai. Vai lá, tá aqui, ó. Vai lá dar de mamar. Isso faz parte da colaboração. Isso é normal. Isso tem que acontecer. Uma colaboração. Os dois trabalharem juntos na construção da família. O telefone tocou, peraí. Cri, no meio da live, alguém me ligou aqui. Isso é uma colaboração. Quando a gente olha agora para uma outra realidade, como eu vou repetir o raciocínio, a maternidade grita alto para a mulher. Se ela trabalha fora, acompanha o raciocínio, se ela trabalha fora, onde ela trabalha, ela precisa dar resultado. Ela não está lá olhando para o alto. Se tiver cargo de chefia ou não, não importa o que ela faça, precisa dar algum resultado. Quando volta para casa, ela se depara com o quê? Com a maternidade. Ela se depara com o lar, ela precisa, às vezes vai ter uma louça suja, a casa vai estar desarrumada, enfim, vão ter outros afazeres. Aí tem a função de esposa, tá? Uma função muito boa, inclusive, né? Mas, espera aí, trabalha fora, trabalha em casa, cuida do marido, cuida dos filhos. O que esse cara está fazendo? Entende? Bem isso. Sobrecarrega de verdade a mulher. Aí tem um detalhe, até a gente colocou como exemplo, né? Eu já ouvi histórias, né? Histórias no plural isso aqui, tá? Que o marido, veja bem, talvez vocês conheçam alguém assim, que chega no final do mês e o que ele faz? Amor, aqui ó, tá aqui o meu salário para você pagar as contas, enfim, para você administrar. Pegar o contexto que eu falei do trabalho fora, maternidade.
a mulher ainda tem que administrar a casa, as contas, Aham. entende? O que esse homem faz? O que ele tá fazendo? Qual que é o papel dele de verdade nessa família? E quando tiver que tomar uma decisão limite na vida, que às vezes acontece, uma decisão crítica, vai fazer o quê? Aí eu vou conversar primeiro com minha esposa para saber se ela concorda com a minha decisão. Cara, decisões limites, elas são tomadas num raciocínio rápido às vezes. Por isso eu falei no início da importância também de Deus ser o centro, né? Que você consegue ter uma liberdade maior e um envolvimento maior com Deus, que a iluminação era muito mais rápida nesse sentido. Espírito Santo. Mas tem hora que você não vai ter tempo de conversar com a sua mulher para tomar uma decisão que vai afetar a sua família toda. Entende? E você precisa ter o tato e a coragem de tomar essa decisão. Seja mantendo tudo como está, isso é uma decisão, ou seja mudando para algo novo. Pegar o exemplo que aconteceu com São José. O anjo chamou ele e falou, ó, sai daqui, sai de Jerusalém, vá para o Egito. E Nossa Senhora obedeceu, né? Imagina Nossa Senhora se Nossa Senhora fosse nem nós hoje. Não, peraí, não sei o quê, você tá louca? Como é que você quer sair correndo com a criança? Meus afazeres, meus parentes, meus amigos. Já ia ficar falando... Entende? Então, essa realidade, né? Hoje, infelizmente, a gente tem muitos homens aí fracos até nesse sentido. Vou insistir nesse termo aqui, porque para mim é uma fraqueza até de caráter, em certo sentido. É uma opinião pessoal, tá? Se de repente alguém não concorda, é assim mesmo. Normal, a gente respeita. Essa semana, minha filha... semana passada, eu me recordo bem, ela falou, pai, o senhor sabia que na Grécia... a Maria tem 8 anos, né? Eu sabia que na Grécia... Na Grécia Antiga, um jovem com 14 anos... Acho que é 14 que ela falou? 14 anos. Com 14 anos, já era considerado um adulto. Ela queria argumentar, porque ela queria saber quando que ela ia ganhar um celular. Ela tinha... A estratégia dela foi outra, né? Mas eu tô trazendo isso para reflexão agora, porque se naquele tempo, com 14 anos, o jovem já entrava, tinha um ritual de passagem para a vida adulta. Quando a gente olha para o mundo de hoje, com homens, com barba na cara, morando com papai e mamãe, ainda ali sem aquela coisa de tomar uma decisão na vida, quando a gente se depara com pesquisas... Nem estuda, nem casa, nem trabalha. De que a fase adulta do homem começa com 30 anos. Que loucura é essa, gente? É, isso mesmo. Como assim? Tem alguma coisa errada. A sociedade, ela foi a nossa cultura moderna, ela foi trazendo essa... assim, minuciosamente, né, nos detalhes, a criação do menino e da menina, o movimento feminista, todas essas coiseiras todas, elas foram entrando nas famílias e foi mostrando, olha, você não pode tratar o menino e a menina diferente, né, tem que ser tudo igual, né, hoje as crianças não podem mais, as crianças assim, os adolescentes não podem trabalhar, né, olha a idade dele, ele tem idade para essa responsabilidade, e você vai só criando esse povo fraco, assim, essas crianças que vai virar adolescente, adulto, tudo, e isso se reflete na família. E assim, a gente trouxe esse tema também, gente, porque muitos casais nos procuram, né, pedir uma opinião, para pedir um conselho, e aí quando a gente vai conversando um monte de situações, muitos deles têm esse cerne, tem essa questão central dessa confusão de papéis dentro do casamento, né? E aqui não é só a questão de uma sobrecarga física e emocional, mas se torna um empecilho no relacionamento mesmo, na harmonia conjugal. E na educação dos filhos. Educação dos filhos, em tudo, né? Porque isso impacta diretamente nessa vivência do casal. Então, quando você para, mas quem que é o homem da casa? Quem que é a mulher dessa casa? Né? Então, quando você tem isso muito invertido, em algum momento isso choca. Porque a gente às vezes ouve, não, mas nós vivemos bem, isso não nos atrapalha. Atrapalha. Às vezes o casal ainda não está enxergando a plenitude de como eles poderiam ser muito melhores, como o relacionamento poderia estar muito bem, muito melhor. Às vezes não está ali naquele momento, mas em algum momento isso vai ser um empecilho para que esse casal ele esteja em mais harmonia, né, de casal mesmo, porque algo está errado no ser desse casal. Sobre essa questão de papéis, né? O que é de homem do homem, da mulher da mulher.
tem acontecido aqui em casa uma coisa interessante. O José Felipe, ele tem 3 anos, né? É verdade, ele tá cheio desse. E ele vira e mexe, ele fala assim: pai, os homens fazem tal coisa, né? Os homens vestem camisa, os homens usam boné. Pai, os homens, sabe, ele sempre faz esse comparativo. Aham. E é interessante ele que... queria uma bomba pra encher a bola, ele ganhou uma bola de futebol. Eu falei assim, José, se não der pro papai comprar na hora do almoço, à tarde mamãe compra pra você. Eu vou lá e compro. Ele falou, não, os homens... Olha, não sei de onde que ele tira essas coisas, gente. Não, os homens que tem que comprar as bombas e as bolas. Aí eu falei, meu filho, os homens... as mulheres compram só o sorvete. Então, assim, ele cria umas coisas na cabeça dele, uma divisão, né, na cabecinha dele. São coisas que homem e mulher podem fazer. Não tem essa coisa Sim. de... Né? Só que eu não corrijo ele para deixar bem claro. Ele precisa entender desde cedo que existem coisas que são do homem. Lógico, quando ele chegar na maturidade, ele vai saber que ir numa loja, comprar uma bomba de encher bola, qualquer pessoa pode fazer isso. Sim. Homem ou mulher, isso é indiferente. Mas nesse momento, na construção da sua inteligência e do seu imaginário, ele precisa saber que existem coisas que são do homem. É verdade. E existem coisas que são da mulher. Coisas muito importantes. Inclusive, né, hoje foi na padaria pra comprar pão. Falei pro José, vai arrumar pra ir na padaria com seu pai. Ele, todo dia eu vou na padaria com o papai. Os homens compram pão e as mulheres ficam em casa esperando o homem trazer o pão. Então, quer dizer, desde pequeno, porque aqui em casa quem compra o pão é o Paulo. Paulo, passa do serviço, compra o pão, traz pão pra casa. Então, brincadeiras à parte, mas realmente a gente coloca essas... Assim, a gente tenta estabelecer minimamente essas diferenças entre homem e mulher para os nossos filhos, sim. A minha filha já perguntou pra mim uma vez se as mulheres, como é que ela falou? Eu não lembro direito assim como é que ela perguntou, mas por que as mulheres ficam em casa, por que eu tava nesse processo de ficar em casa, se a mulher que fica em casa cuidando dos filhos, e enfim, ela falou alguma coisa assim. E eu falei pra ela, falei, minha filha, todo homem tem que trabalhar. Acho que ela perguntou alguma coisa do serviço do Paulo. E eu falei assim, todo homem tem que trabalhar. O homem tem que ser provedor dessa casa. Né? Não falei desse jeito que estou falando pra vocês. Mas eu repito essa frase porque para muitas amigas minhas, eu já falei, amiga, reza pro seu marido ser o provedor da sua casa. Independente se você vai ficar na sua casa ou não, se você vai sair do seu serviço ou não. Eu falava isso pras meninas, né? Muitas situações financeiras. Falava, reza pra ele ser o provedor. E aqui em casa eu falava isso pro Paulo. Eu falava, Paulo, eu rezo pra você ser o provedor da casa. Porque nem Deus ia deixar. Se precisar sair pra cuidar das crianças, né, no hospital, pra um tratamento, quem é que vai sair? Sou eu. Eu não vou pedir pro meu marido, olha, larga o seu emprego, porque eu não posso deixar minha carreira, e você fica cuidando das crianças em casa, se ficar doente, você... Não, eu trouxe pra mim essa responsabilidade. Eu vou cuidar dos meus filhos. Então eu falava, ó, eu rezo pra você ser o provedor. Porque, né, se precisar... Tanto que quando a Tereza ficou uma semana internada, quando ela... Bem novinha, né? Quem é que ficou uma semana com a Tereza no hospital, gente? Eu. Primeiro que eu sou mãe, porque eu sou mãe dela. Eu não existia... Na minha cabeça, a possibilidade de alguém ficar no meu lugar no hospital com ela. Era uma bebezinha muito nova. E eu amamentava. Nunca que eu ia deixar de amamentar minha filha pra alguém ficar no meu lugar no hospital. Vocês entendem como é que é a diferença? E a preocupação dele? Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que comprar os remédios, eu tenho que levar um lanche, eu tenho que levar uma coisa a mais pra Giovana no hospital, né? Então, assim, ele tem as preocupações de homem, eu tenho as minhas preocupações de mulher. E isso a gente tem que casar muito bem no nosso relacionamento, né? E é interessante que isso muda, inclusive, a postura do homem enquanto profissional, né? Quando a responsabilidade é dele em trazer o sustento para casa, ainda que, digamos aqui, pegando um cenário que os dois trabalhem, mas ele sabe que numa situação limite da vida, o exemplo que a Giovana deu agora aqui, a bebê ficou doente, ficou uma semana internada. Se tivesse que alguém pedir demissão, o homem estava ali seguro, amor, pode sair, eu vou segurar, trazer para si a responsabilidade, né? Quando o homem começa a entender que ele é o responsável por prover a família, materialmente e depois também afetivamente, com a sua postura, com o seu jeito de ser em casa mesmo, até como lei, né? O homem, a gente vai falar um pouco rapidamente sobre isso, muda a postura profissional do cara. Pode ter certeza que muda. Se é aquele cara acomodado, que tanto faz se mandar embora ou não, que faz serviço meia boca, um homem de responsabilidade, um homem que sabe que
cabe a ele prover, ele não leva a vida de qualquer jeito. Isso muda. Isso muda. Isso é uma realidade. Quando a gente olha agora para a realidade do feminismo, né? Quando entra na família, a Giovana colocou bem essa questão do discurso. Não, tem que igualar homem e mulher. Gente, tem que igualar no sentido de cuidado. Tá? De cuidado. Mas os diferentes têm que ser tratados diferente, não adianta. Isso é equidade. Homem é homem, mulher é mulher. Se eu começar a tratar o meu filho como uma menininha, ele vai ser um fracote na vida. Essa que é a verdade. Não, e se a gente parar pra pensar nessa questão da criação do menino, a gente podia fazer uma live sobre isso, né? Como os meninos, quem tem filho menino aí, vai entender o que eu tô falando. Como eles são apegados com a mãe, gente? Como eles, aqui em casa, então, meu Deus, como é manhoso, como é um dengo, é um choro. Por isso que precisa de um pai forte que vai lá e ó... Então eu falo, gente, se esse menino fosse criado só comigo, é só Jesus na misericórdia. Porque mesmo que eu tento ser assim, sabe? Né? Eu tento sempre, mas eles são muito agarrados na gente. Então eu falo, Paulo, vai com ele, leva ele, não faz os programas de homem, né? Agora tudo ele é os homens que vão fazer não sei o quê, porque ele tem que ter essa referência, né? E o homem, o pai tem que ser essa referência. E a mãe tem que ser referência de quê? De docilidade, né? De amabilidade, doçura, aquelas outras coisas que a gente sabe. E isso é importante, porque as crianças precisam ver essa diferença do homem e da mulher, né? Se você tem totalmente invertido a mulher que toma para si todas as responsabilidades da casa, que provê, que trabalha, que isso e aquilo, e o cara nem aí, qual que é a referência que esse menino vai ter? Ele provavelmente vai ficar confuso na formação da sua masculinidade, né? E depois, quando ele for casar, Ave se Maria. é que vai casar... Coitada da esposa, que aí ela tem que aguentar vai sofrer, porque mais você um imagina, filho mais velho. Teve uma mãe dominadora, uma mãe que anulou o pai nem sabe qual que é o lugar dele na família mais. O filho, ele vai... Qual que é o referencial desse filho? Entende? Então não tem referencial. Ou o pai assume para si essa responsabilidade, é claro que aí existe um itinerário que ele precisa fazer para poder se reestruturar internamente, na verdade, porque, vou falar como homem, é muito cômodo uma sociedade que grita por igualdade. A gente até brinca às vezes, né? Aqui em casa tem nada de igualdade. O feminismo chegou na porta da rua ali, ó. Porque aqui em casa tem tudo muito bem definido. Não troco lâmpada, não mexo. O Paulo falava, você só dirige o carro, né? Só dirige. Eu não olho a água do carro, eu não olho. Malemar, passo pra abastecer. Malemar, porque quando eu já chego no serviço dele, ai, Paulo, tem que abastecer. Aí ele fala, Geu, você passou nos postos e não. Eu falei, não abasteci. Então, assim, eu não sei se posso soar como acomodada. Não estou nem aí se vou soar, não estou nem aí. Porque eu não vou trocar pneu de carro, eu sou fraquinha, eu sou pequena, não vou ficar trocando lâmpada, não vou subir em telhado para limpar. Não vou. Eu lembro, eu falo assim, porque eu beiro o comodismo. Uma vez, a nossa casa, não era cimentado na frente, era tudo terra quando a gente comprou, né? Era um muro, a casa e o nosso quintal aqui na frente era só terra. Então, crescia matos. Né? E eu fazia o mestrado, aquela correria, não tinha filho ainda. E uma cunhada minha, uma vez veio aqui em casa e falou assim, olha, tá bom de cortar esse mato aqui. Falou pra mim. Eu muito tranquilamente olhei pra ela e falei assim, vai falar pro seu irmão, porque a função é dele. Então assim, eu não vou carpir, porque não é minha função carpir. Eu cuido da parte de dentro da casa e ele da parte de fora. Então assim, eu falo pra ele, aqui em casa sempre teve essa divisão das tarefas e do trabalho, né? Tem que ser assim. Cada um tem que ter o seu papel, a sua função, porque se misturar, gente, né? Quem vai sofrer são as próprias mulheres. A maioria das vezes é a mulher que sofre. E as crianças. Os filhos sofrem muito, infelizmente. Quando a gente olha, por exemplo, para a família, né? A família, ela é a menor célula da sociedade. Só que ela é a principal célula. É a menor, mas é a principal. E se essa célula está com problema, por isso a gente tem tudo olha isso para a nossa hoje, sociedade, né? Hoje. Veja se o que nós vivemos hoje não é um problema de família. Sim. Família desestruturada, família com homens... e aqui eu chamo a responsabilidade para os homens mesmo. Né? Famílias com homens que não assumem o papel de homens, ou homens que se acham os eternos adolescentes que tem que sair curtindo, casaram, mas estão curtindo a vida doidado.
não tem como dar certo. É. Não tem como dar certo. Eu quero falar aqui uma palavra para as mulheres, né? Porque o Paulo tá falando que eu tô lembrando eu comentei no começo, né? Que nós mulheres temos essa tendência de tomar as rédeas. Eu já ouvi histórias assim, de amigas conhecidas e histórias, né? Que falavam assim, olha, mas se eu não faço, ele não faz. Se eu não pego o dinheiro e pago a conta de energia em casa, a energia corta. Porque ele esquece, ele não tem essa responsabilidade, sabe? Se eu não pago a prestação do carro, vai atrasar tudo. E eu, na minha cara de pau, lavada, falei, deixa cortar. Deixa cortar. Experimenta. Mas aí você vai deixar cortar, né? E você não vai jogar na cara dele. Olha, é um exercício de virtude. Isso aqui, ó, dependendo do temperamento, dependendo da falta da virtude da mulher, é uma cura, minha filha. Você já tá subindo vários degraus pro céu. Você não vai nem reclamar pra ele. Você nem vai jogar na cara dele. Você vai fazer cara de paisagem e falar, cortou, verdade, eu nem lembrei. Também esqueci, amor. Olha, vai lá, paga você. Você vai dar um jeito de fazer ele entender que é responsabilidade. Ah, pois é, eu também não lembrei porque eu tava ocupada com as outras coisas, né? Você vai dar um jeito, ou vai ser a oportunidade de você conversar com ele, mas você vai deixar ele fazer. Porque se ele não aprendeu isso antes, ele vai ter que aprender isso agora. E alguém vai ter que ajudar ele, e esse alguém vai ser você. E às vezes vai ser doído aprender. Vai ser assim, entendeu? E dá certo, tá? Pode ter certeza disso, que dá certo isso aí. Não... E assim como na mulher existe um instinto, o homem também tem um instinto. Lá dentro grita dele o desejo pela responsabilidade. Só que assim, às vezes é um desejo que está tão abafado, e aí ele viveu num contexto que tá tudo bem, tudo bem. Não, meu filho, olha só, você não fez? Tudo bem, alguém vai fazer, tá? A mamãe vai fazer para você. Ou mamãe, ou não, ou chama o seu irmão. Não faz não, você não vai fazer não. O fulano, vem aqui, ó, faz serviço de Beltrano. E assim a gente vai anulando. Até aquele instinto de defesa, de correr atrás para conseguir coisas boas, até isso vai ficando ali acomodado. Alguém até colocou aqui anteriormente, isso também com certeza deve ser uma frustração para os homens, né? Quantos homens aí que às vezes assumem essa responsabilidade não tinham, né? Por exemplo, foi criado desse jeito que o Paulo tá falando aí. Né, não tinha tanta responsabilidade, e quando casa, ele se vê nessa situação assim, poxa, parece que agora o trem é de verdade, se eu não trabalhar, como que vai vir a comida para dentro de casa, né? Se eu não trabalhar, eu não vou conseguir, sei lá, comprar o carro, não vou conseguir sustentar minha mulher, e isso pode gerar um desespero interior, e ele não saber como, né, lidar com isso. Então isso também pode gerar um conflito no homem, e por isso que nós, mulheres, não temos que reforçar o que ele veio de casa com isso, nós temos que reforçar o contrário. Uma outra coisa que eu queria falar, que eu falo tanto que eu esqueço, e esse exercício que nós mulheres temos que fazer, né? Eu venho de uma família de mulheres muito bravas, de mulheres muito dominadoras, né? Então eu entendo desse negócio. E aí, quando a gente casou, e aí Deus vai iluminando, vai mostrando as feridas erradas da família. Eu falei pro Paulo, olha, eu rezei, fui para um retiro de cura, falei, eu renunciei, sabe, assim, todo espírito de mulheres que são mandonas, de mulheres que querem dominar, né, de mulheres que não se deixam conduzir pelo marido. Falei, eu renunciei tudo isso. Por quê? Porque eu vi na minha família como isso foi ruim, né? Porque a minha mãe sempre ganhou o dinheiro dela, graças a Deus, viu, gente? Também não vou falar porque meu pai, só Jesus, né? Mas assim, ela sempre teve o dinheiro dela. Financeiramente, ela nunca dependeu do meu pai, né? Então, como ela não dependia financeiramente do meu pai não colaborava, porque meu pai era esse acomodado que meu esposo está citando neste momento, ela tomava todas as decisões sozinha de um casal. Então, quero mudar de casa. Vamos mudar de casa. Pra onde? Já comprei a casa já está comprada. Já está comprada? Já está comprada, já peguei seu fundo de garantia, já peguei seu dinheiro que eu juntei com o meu e comprei a casa. Você entendeu? Eu quero, sei lá, fazer uma reforma, eu quero telhado assim. Não, eu não quero telhado assim, eu quero telhado assado. E vai lá, desmancha o telhado e faz do jeito dela. Então, assim, uma mulher que não dá espaço para esse homem, né, se desenvolver ali como um homem, como um papel, né? Então é para nós também um exercício de cura, e eu passei por essa experiência de ser muito ruim na família, essa dominação
total aí da mulher que, enfim, que estraga também, né? Em diversos aspectos, né? E eu já vim de uma família onde meu pai era pai de verdade, né? Não tinha esse negócio de delegar, não. Ele tinha que tomar decisão, a palavra era dele. Ele decidia. Não tinha essa coisa de, eu já falei com a mamãe, mas a decisão é minha. Então, assim, a figura da lei, no meu caso, na minha família, a figura da lei era muito clara. Era ele quem dizia se algo podia ser feito ou não. É claro, na adolescência vem todo aquele chororô. Porque eu não posso sair, é porque eu não posso fazer nada. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Tem aquela coisa de reclamão. Só que quando a gente olha agora para trás, A gente amadurece, né? amadurece, quanto o meu pai fez bem sendo do jeito que ele é. Firme. Hoje meu pai é um vozão, assim, sabe? Ele Todo chama, mole, né? ele chama a minha atenção quando eu sou mais duro com meus filhos. Nunca esqueço a cena, uma vez eu coloquei a Marinês sentada no... Ela fez uma coisa errada, eu falei, filho, vai ficar sentada aqui, não sai daí. A ideia era deixar 2 minutos ali, né? Ele chegou bem na hora e falou, o que é isso aí, meu filho? Eu falei, não, ela fez isso, pode parar, pode parar. Eu falei, pai, mas eu que sou pai. Né? Isso é coisa de criança. Aí eu trouxe também a minha responsabilidade, né? Eu falei, eu que sou pai. Quando o senhor me educou, o senhor foi firme comigo. Sim, tem que ser, né? E a firmeza dele foi bom pra mim, fez bem. E eu sei que ser firme com meus filhos é amor. Sim. A firmeza é amor, gente. Isso é importante saber. Limite é amor, né? Por limite na criança é amor. Isso é interessante. Uma psicóloga falou isso pra gente, né? Que crianças que não têm limites, elas se sentem desprotegidas. Elas entendem que não são amadas. Entendem que não são amadas. Já crianças que são protegidas, ou seja, que você delimita, você estabelece limites para ela se sente mais amada. Isso é uma coisa, eu não sabia, foi até uma novidade. A gente às vezes vive num modelo de família que parece que tudo que você faz está castrando. Você é um pai castrador, você castra seus filhos. Tem que ter cuidado aí nessa história de ser castrador e de educar para o bem, né? Se o seu não é um não gratuito, cuidado, é bom pensar um pouco. Agora, se existe um zelo, existe um amor ali em algum momento dizer um não, ou chamar atenção, ou conversar uma coisa mais séria com o seu filho, ainda que seja um filho de 2 anos, 3 anos, ali de sentar com ele e falar, olhando nos olhos, seja com firmeza ou até com carinho, assim, um olhar mais carinhoso. Isso não é castrar não, gente. Né? Isso pelo contrário. Lá na frente, como aconteceu comigo, seu filho vai olhar para trás e vai agradecer a Deus, porque tinha um pai firme, tinha um pai que assumia a responsabilidade pela casa, pela família, de ser o provedor. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tem uma cunhada minha, uma comadre minha aqui, falando que nosso sogro hoje é defensor da turminha. É verdade, viu? É verdade. Porque olha as criançadinhas hoje, meu sogro, você não pode nem falar alto, que ele vai lá e briga mesmo. É desse jeito. Agora, eu queria fazer uma ressalva também, dentro de tudo que a gente já está falando aqui, né? A importância do homem ser homem, assumir a responsabilidade de trazer para si o dever de ser o provedor, de ser aquele que mantém a família, não só economicamente, tá? Não só economicamente, mas de ser também lei dentro de casa. Agora, agora uma palavra para as mulheres, né, em especial, se você vive num contexto de um marido talvez fraco, de um marido que às vezes não toma as rédeas, antes de brigar com ele, antes de querer, eu vou ler um pouco mais, vou me aprofundar nesse assunto aí e vou para cima do meu marido, calma. Tenta entender a história dele primeiro. Entendeu? Verdade. Às vezes tem alguma coisa na história dele que precisa ser ajustada ou ajudada, por assim dizer. Ao invés da porrada, tenta ajudar. Começa a dar responsabilidade. Entende? Começa aquilo que você faz comumente, que você sabe que deveria ele tomar a iniciativa de fazer, começa a levar para ele. A Geo deu um exemplo agora interessante, né? Cortou a luz. Sério, cortou a luz? Eu nem percebi. Começa aos poucos, né? Sem querer brigar, sem querer transformar a vida de vocês em um inferno.
comece a olhar diferente. E uma segunda coisa, e talvez essa seja a mais importante de todas, reze pelo seu marido. Reze pela sua esposa, maridos. A família de Nazaré era uma família, aliás, é uma família orante. Uma família onde Deus era o centro. Era por causa de Deus todas as decisões. Isso é verdade. Por causa de Deus, José assumiu a responsabilidade. Por causa de Deus, Nossa Senhora assumiu para si a necessidade da humildade, do silêncio, de poder obedecer na alegria. Na alegria, porque sabia que tinha um marido que, vou usar uma palavra aqui, né? Conectado com Deus. Que estava ali numa intimidade com Deus, que dava a ela a segurança de que aquela decisão era uma decisão sábia, uma decisão justa, e que a missão do homem estava sendo exercida. E eu vou estar submissio, lembra? Uhum. Vou estar sob a missão dele. Ele é a cabeça. A gente tá colocando que a mulher se sente mais protegida, né? Mais amada quando o homem ele se coloca como provedor da casa. Com certeza, gente. Nós, mulheres, precisamos dessa segurança. Eu não tô falando aqui só de salário, de altos salários. Não, nós precisamos dessa segurança. Poxa, eu sei que o meu marido tá ali, entendeu? Tá para o que precisar, ele tá ali para nos proteger, né? Seja financeiramente, seja de um ladrão que entrar aqui em casa. Sabe, assim, a gente tem essa segurança de que meu marido é o meu protetor, é o protetor dos meus filhos, e isso é muito importante. E por outro lado, o homem também, ele gosta e ele quer se sentir apoiado pela sua esposa. Quando eu parei de trabalhar, várias situações aconteceram, enfim, no serviço do Paulo também. Eu falei assim, Paulo, o negócio é o seguinte, se você for mandado embora, tá tudo tranquilo. Eu tô aqui, né, eu brinco com ele assim, ó. Se você for mandado embora, no dia seguinte você vira Uber e nós vamos dar jeito, entendeu? Assim, nós vamos dar jeito nas coisas. Eu falo assim porque às vezes eu tinha muito medo, assim, dele passar por situações de corromper, de corrupção, sabe? Porque às vezes o cargo que a pessoa exerce, ele pode ser, né, cantado ali com alguma coisa assim, essas coisas de corrupção, né, que fala. Você entendeu aí, né, gente? Ele falou, ó, melhor dormir tranquilo, com a consciência limpa do que ceder essas coisas, né? Então, nunca nem Deus deixar se mandar embora por conta das coisas, Deus é mais, eu tô aqui, e aí nesse caso eu sou o apoio dele, entendeu? Porque assim, eu dou essa segurança, eu não fico cobrando, não sei o que, se você perdeu o emprego, eu não fico colocando mais caraminhola na cabeça dele, porque ele já tem as preocupações. Mulheres, os homens não falam muito às vezes, mas eles ficam com isso na cabeça. Imagina, é uma preocupação pro homem, a questão financeira é a principal preocupação na cabeça do homem. A mulher estuda sobre filho, maternidade, educação das crianças. Eu falo pra ele, olha, eu estudo tanto sobre educação das crianças, pelo amor de Deus. E ele tá lá. Mas a preocupação dele é o quê? Como que ele pode aumentar a renda dele? Como que ele pode melhorar a renda da casa? Sabe assim, a preocupação do homem é outra, é trazer o material também para casa, né? O de comer. Então, por isso a gente não pode... Né? E assim, essa questão da Nazaré, não pode esperar que o homem vai preocupar com a ornamentação da casa, né? Que ele vai preocupar, sei lá, se as crianças estão bem vestidas, no sentido assim, tá combinando a roupa, né? Tá cabelo penteadinho, tá perfumado, o almoço saiu na hora. Não adianta, não é dele. Ele faz o que tem que fazer e pronto, mas ele não vai preocupar com detalhes. Ele não vai, o afetivo não é tão importante assim para o homem como para a mulher. Então não adianta a gente queimar a cabeça, esquentar a cabeça, querendo que os nossos maridos se preocupem com aquilo que é nosso, que é da nossa preocupação. Os dois trabalham fora, os dois trabalham o dia inteiro. Mas quem é que vai preocupar com esses detalhes, com essas pequenas coisas do dia a dia? Somos nós, são as mulheres, não tem jeito. Isso é do instinto da mulher. Do mesmo jeito que é dele preocupar com as coisas macro, né? A casa tá caindo no telhado, né? Tem rato invadindo a casa. Tem goteira. O carro tá precisando levar pro... Como é que você fala? Gente, se dependesse de mim, o carro nunca nem ia pra revisão. Você entendeu? Porque ele pensa nessas coisas macro, né? E nós, mulheres, somos ali daquele detalhe do dia a dia, é papel nosso, né? Então não adianta a gente querer inverter
esses papéis, porque isso só traz frustração, só traz reclamação. Aí meu marido é um desligado, meu marido não sei o quê. E o cara é um cara bom, o cara é trabalhador, honesto, gosta de você. Nossa, já tem muito mais que meio caminho andado. Hoje em dia, então, misericórdia, né? Então, a gente não pode esquecer dessa questão dos papéis, né? A Nazaré tem que continuar ali, certinho. O marido, o homem com o seu papel, a mulher ali, né? Esposa com seu papel, e aos poucos as coisas vão caminhando, elas vão se ajustando e sempre, igual ele falou, né? Paulo falou, Deus no centro, sem ter vistas, né? A Deus, sem ter vistas esse plano original de Deus para nós, que somos família, aí que o trem vai desandar mesmo. E né? vale lembrar também que, assim, nos últimos tempos, houve uma desconstrução muito grande da família. Muito grande mesmo. E agora não cabe a nós fazer essa reconstrução. Nossa Senhora, nas suas aparições, ela dizia que a última batalha do inimigo de Deus, a última batalha de Satanás, é contra a família. Por isso, o termo é interessante, a Nazaré invertida, né? Porque se você olha para Jesus, Maria e José, que beleza de família. Bem ordenada, bem estruturada, bem vivida. Nós precisamos voltar a esta origem. De voltar ali para Jesus, Maria e José. Não ter medo e proteger nossa família. Rezem. Sim, rezar. Gente, para a gente encerrar, vou contar rapidamente aqui, vou tentar em 1 minuto. Tá? Olha? Contar isso aqui. Nós, quando começamos a namorar, já participávamos da igreja. E uma das coisas que acho que foi até uma graça muito grande para nós, na verdade, né? Nós nos encontrávamos geralmente no final de semana, né? Porque já tinha grupo de oração e tal. Mas nós nos reuníamos, eu e Giovana, diante do Santíssimo, e ficávamos algum tempo lá, rezando pelo nosso namoro, pelo grupo de oração, que a gente ia participar, mas a gente rezava junto, né? Entendeu? E aquilo nos acompanhou para a vida inteira. Entendeu? A gente reza junto até hoje. Tem dia eu rezo sozinho, tem dia ela reza sozinha, mas sempre que podemos, nós rezamos juntos. São João Paulo II, ele nos ensinou que família que reza unida, permanece unida. Se existe alguma dificuldade, se existe alguma barreira, a oração é capaz de derrubar isso. A graça de Deus é capaz de ir lá, superar essas dores, superar esses traumas, superar essas fraquezas, de reconstruir aquilo que o mundo está destruindo. É a graça, é a unidade com Cristo, é a unidade com a igreja, é essa obediência ao eterno. A igreja é eterna, porque é corpo de Cristo. A igreja é eterna porque é família de Deus. E a família de Deus não se inverteu. Não se inverteu. É verdade. E assim, só para finalizar, né, que o Paulo falou essa questão da oração, muitas vezes o marido ou a mulher fala, não, mas Giovana, meu marido não muda, né, não, Paulo, minha esposa, cara, é difícil, ela não muda, ela é cabeça dura, ela não muda. Você não vai conseguir mudar a sua esposa. Eu não vou conseguir mudar o Paulo não vai conseguir, mas Deus consegue. A graça supera a natureza da pessoa. Agostinho. Se não me engano, acho que é Santo Agostinho que falava Ele isso. quem sabe, quem citou, mas eu não sei, estou parafraseando, né? Mas assim, Deus pode. Então, assim, naquela situação que é impossível, naquela situação que é difícil, às vezes pode até demorar, mas é na oração que a gente vai conseguir vencer, né? E às vezes a gente não consegue mostrar pra pessoa que ela precisa melhorar naquele aspecto, mas reza pra Nossa Senhora, pede pra Nossa Senhora falar no ouvido dela, põe o anjo da guarda, São José, que o trem... Chamem os anjos da guarda, gente. É o anjo da guarda importante. A gente quase não fala com nossos anjos da guarda. Peçam a intercessão, porque são nossos protetores, nossos companheiros. E eles querem que a nossa família vá pro céu. Vá pro céu. Ai, meu Deus, vai acabar a live. Agora nós estamos cheios dessa. Um minutinho só que falta. Então nós queremos agradecer. Ai, top, gente. Obrigada. Obrigada pela participação de vocês, pelo carinho aí, pelos coraçõezinhos, pelas palavras de incentivo. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Depois vocês podem compartilhar com quem não assistiu. Pode ouvir bem alto assim pro marido, pra mulher ouvir também. Aquela coisa assim, sabe? Um ajudando o outro, né? Semana que vem nós temos uma convidada muito especial. Vai acabar lá. Uma psicóloga. Falta 20 segundos para acabar.
uma psicóloga. A gente vai falar um pouco sobre autoconhecimento, é isso, né? Autoconhecimento, afeto, e vida conjugal. Conquista, vida conjugal. Mas vamos trazer uma psicóloga dessa vez para ajudar a gente nessa conversa, viu? Então é isso aí, vamos lá. Agradecer a Deus por esse instante. Vai acabar, Paulo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até Tchau, domingo, boa gente. semana.